Versículo 12, a palavra de Deus nos diz: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por essa manhã que podemos ler livremente a tua palavra. No teu santo dia, ó Deus, como é o propósito da tua criação, Senhor. Teu propósito, ó Deus, nós busquemos alimento para a nossa alma, Senhor, neste santo dia. Nos ajuda, ó Deus, a entender as verdades aqui, Senhor, desse texto que tanto necessitamos como igreja, como povo, para que possamos viver, ó Deus, dentro da tua santa vontade e para a tua própria glória. Nos abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Capítulo 1, verso 1 ao 11. Nós vimos, domingo passado, como ali nós temos a narrativa que tenta resumir esse período de 40 dias, em que o Senhor, após ressuscitado, ele aparece continuamente a seus apóstolos, a sua igreja, mas em particular Lucas, que é o autor aqui do livro, ele quer mencionar um momento específico, que é o momento da despedida, quando ali há um diálogo. E aí ele, depois de ele mencionar, brevemente que o Senhor havia aparecido a eles, que o Senhor havia estado com eles, comido com eles, ele menciona especificamente esses diálogos. O Senhor fala, eles retrucam, o Senhor fala sobre a descida do Espírito e a pregação do Evangelho a todas as nações. Eles dizem: será esse o tempo que vai restaurar o reino a Israel? O Senhor está falando do derramado do Espírito e eles estão preocupados com lutar contra Roma, para o governo. O Senhor os repreende e diz: olha, vocês não vão saber esse tempo, quando vai se cumprir isso. É Deus quem faz isso por sua exclusiva autoridade. Vocês não têm que se preocupar com isso, mas recebereis poder. Volta novamente ao foco, que é o ensino do derramamento do Espírito. E aí o Senhor é levado aos céus, à vista deles, e do modo como ele viu é o modo como ele vai voltar. Atos 1, do verso 1 ao 11, é a promessa da descida do Espírito. Atos 2, verso 1, já começa a narrativa da descida do Espírito. Então nós temos esse intervalo, algo em torno de 10 dias, verso 12 ao 26, é o que a igreja fez nesse intervalo da promessa, em que o Senhor mesmo, depois de ressurreto, ele aparecia alguns momentos, para esse momento em que a descida do Espírito Santo. O que a igreja faz nesses dias? Esse período, em torno de 10 dias. A primeira parte do texto, verso 12 ao verso 14, é como que um relato primeiro do retorno e um resumo do que é a rotina da igreja. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Foi ali onde teve aquele diálogo final, onde o Senhor falou com eles. O Senhor conduziu o coração deles a desejarem a descida do Espírito, criarem uma expectativa com um propósito. E aí nós acreditamos bem que a descida do Espírito, ela está totalmente associada com a pregação do Evangelho. Receber poder para fazer discípulos, para pregar o Evangelho em todas as nações. Tema batismo com o Espírito Santo, ele está associado à pregação do Evangelho, ao evangelismo, ao anunciar a glória de Deus a todas as nações. O propósito da igreja, o Senhor revestir a igreja com poder, que cada um de nós seja com poder para evangelizar, para pregar, para anunciar o Evangelho a todos.
Eles voltam para Jerusalém, é ali onde está a sede da nação judaica, onde está o templo, onde está, a princípio vai ser a sede ali da igreja. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Literalmente, texto grego, e é possível que a sua tradução esteja isso, na jornada de um sábado, que é exatamente mais ou menos 1 quilômetro. Não havia na lei uma proibição explícita de quanto eu posso caminhar no sábado do Antigo Testamento. No Testamento existem várias regras que são abolidas no Novo Testamento, especialmente essas regras de proibições de pormenores. Você, no dia do Senhor, no Antigo Testamento, não sei se você tivesse um pé de goiaba, né, uma plantação no terreno de casa, você, no dia do Senhor, você ter esse fruto para comer. Isso era proibido. Toda a preparação, toda a colheita, até cozinhar ou esquentar a comida teria que ser feito no dia anterior. Colossenses capítulo 2 diz que essas regras de pormenores foram... E dentre essas regras há a proibição de você fazer longas caminhadas no dia do Senhor. Caminhar apenas a jornada de um sábado, que não, isso aí não está na lei, mas isso aí foram os judeus ao longo do tempo, eles começaram a acrescentar algumas regras. Essas regras era você só caminha no máximo 1 quilômetro. Creio que nós precisamos fazer uma reflexão aqui, em primeiro lugar, a necessidade de algumas regras além daquilo que está explicitamente estabelecido na palavra de Deus, existem regras, e aí essa é a distinção, regras que terminam sendo fugindo ao propósito original das Escrituras, e regras que são estabelecidas como um ato de pastoreio, de cuidado, de zelo, para evitar com que o povo caia em determinadas situações que prejudiquem a si mesmo. Com esse propósito, ainda que nós não tenhamos tantas regras explícitas na Escritura, os pais, às vezes, impõem algumas regras aos seus filhos para evitar que o filho tome um certo caminho, certa hora da noite, vá fazer com que ele seja assaltado ou que ele sofra perigos. Obviamente, quando um pai faz isso com o seu filho, ele não está querendo tomar o lugar de Deus. Ele está, na realidade, sendo pastor, zelando pelo coração do seu filho, pela saúde, pela vida dele, para que ele seja protegido, porque o princípio, e aí é um princípio que é que ele deve zelar pela si. Do mesmo modo, a igreja, muitas vezes, ele é quem estabelece regras para a igreja, muitas vezes vai ter que tomar algumas decisões para a igreja, não necessariamente aquilo que está explicitamente na Escritura, mas aquilo que pode levar a uma transgressão explícita das Escrituras. Então, quando os pastores de Israel, que são os judeus, líderes, estabeleceram que não era bom que eles andassem muito, por quê? Porque eles iriam andar muito no dia de sábado. Porque eles não teriam no coração a prioridade para com o culto. Então, eles estabelecem regras, limites, visando a preservação do coração do próprio povo. Sabemos claramente que eles fizeram muito abuso disso. Eles extrapolaram todos os limites. Eles começaram a colocar fardos pesados, regras inventadas que fugiram a todo o propósito da instrução bíblica. Mas creio que nós precisamos fazer essa distinção. Existem regras, sim, pastorais, estabelecidas por um pai, estabelecidas pelo governo civil, estabelecidas pelo conselho, que fazem bem para nos conduzir, darmos pelos próprios corações e evitarmos cair em caminhos pecaminosos. Por isso, há o registro que eles caminharam a jornada de um sábado. Havia essa regra, havia esse cuidado para com o povo de Israel. Mas aí, no verso 13, a lista dos 12, especialmente 11. Judas Iscariote já morreu, e aqui nós temos a lista dos 11.
Isso é o grande desafio de termos as Escrituras. Gênesis capítulo 5, livro de Números, livro de primeiro livro das Crônicas, livros que têm muitas genealogias, nomes. Como que nós vamos tirar lições e aprender essas listas? Né? Qual é o propósito de... Lucas acabou de escrever um livro lá, o livro de Lucas, e ele estabeleceu no capítulo 6 a lista dos 12. O que ele vai mencionar novamente? Nomes. Todas as listagens, meus, algum destaque. Aprender a ler as listagens para perceber qual é o costume judaico, quando eles olham para essa listagem, qual é a reflexão que eles já automaticamente fazem. Não é nenhum enigma. Sempre que tem uma listagem, essa listagem é repetida, nós vamos ver distinções na ordem com que são colocados. E é exatamente esse é o destaque que as listas querem estabelecer. Mudança de nome, mudança de ordem, destaca exatamente ao que Lucas quer ressaltar aqui no versículo 13. Eles entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam. O destaque aqui, se alguém imagina que Cristo veio para abolir a reunião comunitária, estabelecer que na nova aliança nós devemos ter uma caminhada independente, uma caminhada sem estar junto como igreja, como comunidade. Não é esse o padrão do livro de Atos. A primeira coisa que eles fazem depois da ascensão é se reunir. E agora a narrativa descreve o se reuniam. Não é que eles fizeram uma reunião e acabou, cada um vai para o seu caminho. Eles se reuniam porque a igreja do Senhor é marcada por reunião, uma igreja que se reúne. Pedro, João, Tiago e André. 4 primeiros nomes. A primeira distinção que se faz a Lucas 6 é que agora o nome dele não é chamado mais de Simão. É como ele é chamado quando ele foi ali colocado como apóstolo. Ele agora é chamado de Pedro. E aqui o que está em foco é aquele episódio que ele é mencionado, é dado o nome como Pedro, é quando ele diz, tu és... As pessoas estão dizendo que Jesus é Jeremias, é um dos profetas. E Pedro diz, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, esta pedra edificarei a igreja. Esse é Pedro, não o valor dele, mas é o valor da afirmação que ele... A pedra pela qual o Senhor edificará a sua igreja é a afirmação que Pedro disse, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Interessante que Mateus diz, faz esse Pedro, esta pedra edificarei a minha igreja. Logo em seguida, vou para Jerusalém para morrer. Aí Pedro, parece que Pedro não entendeu muito bem o que o Senhor havia dito, encheu muito o coração e ele achou que poderia discordar de Deus e até orientar. Ele perdeu a percepção, ele achou que ele poderia orientar a Deus. É até um ato de cuidado, você está dizendo que você vai morrer, mas eu estou cuidando de você, eu vou dizer para você que você não vai morrer. Arreda-te de mim. Perceba, o que o catolicismo não entende é que eles começam a atribuir a glória a Pedro. E poucos versículos depois de que o Senhor diz que ele é Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, o Senhor diz que ele é Satanás. Porque o ponto é que quando Pedro está com a verdade, ele é a rocha. Quando Pedro se aparta da verdade, ele é Satanás. Pastor, ele nenhum apóstolo tem autoridade à parte da palavra? Mesmo sem conhece a autoridade dele, aparta da palavra, ele é de Satanás. A glória de Pedro nunca está sobre qualquer um de nós. Pedro, aquele que é a rocha porque está fundamentado na palavra. Logo em seguida na listagem vem o nome do seu irmão, André. Mas aquela ênfase que o evangelho, né? A transfiguração. Vários episódios, né?
Pedro, Tiago e João. Próximo, eles estão aproximados, especialmente não somente André afastado, mas João toma a frente de Tiago, porque de fato na narrativa do Evangelho Tiago vai rapidamente morrer em Atos 12, vai ser morto, e esses dois vão ser como aqueles que vão ter mais influência, vão ser aqueles que vão mais agir na narrativa de Atos, Pedro e João. Lá em Gálatas, não. O Tiago, ele vai ser acrescentado. Paulo vai dizer que eles são considerados como colunas da igreja. Esses três. Mas em seguida tem uns nomes poucos comentados. O que nos chama a atenção é apenas uma modificação aí, em que temos Filipe com Bartolomeu e Tomé com Mateus na listagem de Lucas. Mas agora são aproximados, Filipe com Tomé. Você lembra algum episódio que traz à sua mente sobre o que Filipe fez? Algum evento que Filipe fez nos evangelhos? Sim, aí nós temos um diácono Filipe, é outro Filipe. Esse Filipe apóstolo, alguma narrativa dos evangelhos? Você lembra dele? Se eu perguntar Tomé, todo mundo vai lembrar, é mais fácil, né? Tomé fez? Filipe com Natanael. Quanto? Filipe, aquele primeiro episódio de Filipe, um episódio de fé, né? Natanael tem uma certa dúvida. Olha, ali está, é ele que vai lá, né? Tem um episódio de fé dizendo, eu ouvi, ele vai até Natanael, até duvido um pouco, mas ele tem esse ato. João capítulo 1, verso 45, um ato de fé. Tomé. Mais fácil, Tomé, né? O ato da incredulidade, né? Ele duvida do encontro do Senhor, mas alguma outra narrativa sobre Tomé, vocês lembram? Interessante que essa narrativa, né, da incredulidade, ele marca isso, né? Mas vamos olhar João capítulo 11, verso 16. O que é que diz aí João 11, 16? Nós recebe a notícia que Lázaro está morto. Todo o clima é de uma perseguição. Já estão querendo matar Jesus. E aí, o Senhor diz no verso 7, vamos para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá. Seus apóstolos dizendo para o Senhor diz que vai voltar para lá, vai andar de dia. Verso 11 diz, tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí o verso 12 diz, então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Estão com medo de ir para Jerusalém. O Senhor disse, vamos para lá. Eles estão tentando convencer o Senhor para não ir para lá. Aí veja o que Tomé diz no verso 16. Todos vamos morrer com ele? Ato de fé, de coragem, quando todos estavam meio que titubeando. É Tomé que é essa voz de fé, de coragem. Filipe, do mesmo modo, em João 1,45, ele tem esse ato de fé no início do chamado.
Mas em João capítulo 14, verso 8 ao 9, quando ali o Senhor vai falar sobre a sua despedida, ele ali tem um momento de incredulidade. Senhor, mostra-nos o Pai. Tão rapidamente, essa é a nossa fragilidade, é a nossa história. Tão rapidamente nós podemos ser o Tomé que diz, vamos lá morrer com ele? Rapidamente nós podemos ter outra reação e dizer, eu não acredito. Tocar. Tão rapidamente nós podemos ser o Filipe, Esaí, aquele que as escrituras falam. Na despedida ele diz assim, meu pai, mostra-nos o Pai, pode ir embora, agora mostra-nos o Pai. Me parece que Lucas, ao aproximar esses dois, faz o costume judaico, que é sinalizar que esses dois têm algo em comum. Mas os demais nomes, em Atos 1:13, de fato nós não temos informações. Poucos são os relatos nas escrituras sobre esses. E aí nós chegamos a Atos 1, verso 14, quando todos estes perseveravam unânimes em oração, eles perseveravam unânimes. Nós queremos pensar sobre a igreja de Atos, que revela muito uma igreja influenciada pelo poder de Deus, né? Da primeira vinda de Cristo, o Senhor encheu eles do coração, da palavra. A marca dessa igreja cheia da palavra é exatamente uma igreja que está unânime se reunindo. É assim que nós vemos o vigor da igreja, é uma igreja que tem preocupação e zela por se reunir e se encontrar comunitariamente com o Senhor. Perceba, a descrição, e esse é o padrão de Atos, não é uma descrição de caminhadas individuais. A igreja, ela se reúne, a igreja, e esse é um termo que vai ser como um refrão no livro de Atos, perseveravam unânimes. Perseveravam unânimes na oração, na doutrina, e vai se aplicar a vários outros termos, porque essa é a marca da igreja, não é uma igreja instável. Não é a igreja que é aquilo que Paulo vai descrever lá em Efésios, levadas por vento de doutrina. É uma igreja com homens pecadores, mas que perseverava unânimes em oração. Orar, quando nós oramos no secreto do nosso quarto, oramos em nome de Cristo, a nossa oração sobe aos céus. Nossa oração tem valor diante de Deus, mas nós precisamos dizer que a marca da igreja é orar comunitariamente. É a igreja que se reúne e entende. Eles tinham, meus irmãos, e isso que nós precisamos pensar um pouco, eles tinham clara percepção sobre os decretos de Deus, a soberania de Deus. Mas isso não os impedia de reunir para orar e buscar, porque eles sabiam que a oração é o meio de graça. Por que orar se Deus já prometeu que daqui a pouco Ele vai derramar o Espírito Santo? Por que nós precisamos orar? Nós precisamos orar, meus irmãos, não é para controlar a história. É para que ao ouvir Deus, o nosso coração não responda, será esse o tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? É para que ouçamos a voz de Deus e o nosso coração esteja inclinado a conhecer mais Deus e responder devidamente à voz do Senhor. Eles oravam porque eles precisavam ter o coração transformado. Eles são homens que têm, e a narrativa de Atos vai nos descrever, eles têm conceitos ainda que precisam ser esclarecidos. Conceitos equivocados. Eles vão, em Atos 10, reclamar com Pedro. Porque Pedro entrou na casa de um gentio para pregar o evangelho. Eles vão reclamar, vai uma comitiva da igreja. Por que você entrou? Eles não entenderam que o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Em Atos capítulo 15, eles vão se reunir em concílio para decidir se eles devem circuncidar ou não os novos convertidos. Vão ter problemas. Todo o livro de Atos, e Deus vai ensinando eles, vai instruindo eles. Eles precisam orar, eles precisam ouvir a voz de Deus. Eles já passaram 3 anos com o Senhor. Eles precisam orar. Quem de nós, meus irmãos, não precisa orar?
precisa ouvir a voz de Deus, precisa se derramar diante do Senhor. Precisamos orar e precisamos orar comunitariamente. Quando nós não oramos comunitariamente, essa é uma das marcas que evidencia o quão distante nós estamos da igreja de Atos. Claramente. Eles perseveravam unânimes em oração. Com as mulheres. Aqui, aquilo que eu estou mencionando, que a ordem e as listas, elas revelam sempre conceitos. Perceba, mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A mãe de Jesus é colocada após essas mulheres. Porque se nós lermos cautelosamente o livro de Lucas, ele faz uma grande ênfase sobre as mulheres, como as mulheres foram relevantes no ministério de Cristo. Você lê Lucas 8, verso 2 ao 3, ele traz uma informação que nenhum outro evangelho diz, que eram as mulheres que sustentavam financeiramente a Cristo. Mulheres ricas que passaram a dar bens, depositavam ali recursos e foi por meio dessas mulheres, menciona o nome delas ali, e elas sustentavam o Senhor. E é Lucas que faz esses destaques, né? Bem colocado, ele apareceu, são elas que identificam um túmulo vazio e depois ele aparece a elas, Lucas 23 e 24. Então, parece que o Lucas ele dá um destaque assim para o ministério feminino, para como as mulheres abençoaram a vida de Cristo. E uma coisa que nós vemos aqui é que a igreja não é sindicato. Nós vamos ver mais adiante, né? A família de Jesus não fica na frente das mulheres que se anteriormente. Aí depois das mulheres temos Maria, a mãe de Jesus, que... Quem era Maria? Uma opositora do evangelho. Nós atentarmos para Marcos, capítulo 3, verso 20 ao 21. Alguém pode ler, por favor? Marcos, capítulo 3, verso 20 e 21. Pode ler. Então, a narrativa não nos mostra quem são esses parentes, diz apenas que estava acontecendo algo extraordinário, uma multidão, porque ele estava exercendo seu ministério e os parentes incrédulos, o comentário deles sobre essa notícia é que ele está louco. Ele está louco, ele está fora de si. Aí, logo em seguida, se agrava esse cenário e a narrativa passa a descrever que os escribas eles foram um pouco além, eles não disseram que ele estava louco, mas eles disseram que ele estava possuído por Beelzebul. E ele começa a debater com esses fariseus, esses escribas. Mas aí no verso 31 chega, os parentes ouviram a notícia e eles se juntaram e vieram para onde Cristo estava. Aí o verso 31 diz, nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Eles disseram, ele está louco? Vamos pegar ele, a mãe e os irmãos. Tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Manda chamar aí esse menino que está louco. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram, olhe, a sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Estavam lá fora para mandar o menino para casa. É a mentalidade deles. Ele está louco. Então o Senhor perguntou, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis aí, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e minha mãe. Então, não tem essa história, a parte do evangelho, a parte da palavra, eles perderam a concepção de que ali estão diante do próprio Deus. Tanto Maria como pecando, estão blasfemando ao considerar que Jesus
louco eu ensino obras, mas que Atos nos descreve é que eles foram convertidos. Deus operou uma grande transformação e agora esse círculo primeiro, que é dos apóstolos, ele tem em seguida as mulheres que foram as que primeiro apoiaram. Depois Deus trouxe graciosamente Maria e os irmãos de Jesus, que eram opositores, mas que foram aproximados. A Escritura ainda nos descreve não somente a narrativa de Marcos 3, mas em João 7, quando eles fazem brincadeira, eles zombam de Cristo, os irmãos, eles dizem, olha, você não diz que é o Messias, porque você não vai lá aparecer para o povo? O texto diz que eles estavam zombando, eles estavam brincando, eles estavam desprezando o Senhor. Algumas pessoas, meus irmãos, é importante nós mencionarmos isso, elas entendem, especialmente porque em várias narrativas do Novo Testamento, ao falar sobre mulheres servindo na igreja, o termo grego mencionado é diaconisa. É o termo usado para as mulheres servindo. E algumas pessoas entendem que mulheres devem ser ordenadas diaconisa. Nós, reformados, Igreja Presbiteriana, entendemos que isso não é bíblico. Porque esse termo diaconisa ou diaconel, que é servir, ele é um termo usado não é só na igreja, em todo lugar, é a palavra para servir. E meus irmãos, mulheres, elas servem na igreja desde o Antigo Testamento. Na realidade, os filhos de Samuel, eles foram repreendidos porque eles estavam tendo relações com as mulheres que serviam, ajudando os sacerdotes. Mulheres estavam trabalhando. Mulheres servem em todo o tempo, como em Romanos 16, Febe, ela serve a igreja. Mulheres sempre tiveram ministérios relevantes na igreja, foram sempre marcadas por mulheres de oração, mulheres de serviço. As mulheres que servem a Cristo, em Lucas 8 menciona, mas em nenhum momento da Escritura mulheres são ordenadas, nem a sacerdotisas, nem a levitas, nem a presbíteras, nem a diaconisas. Isso sim é algo contra as Escrituras. A igreja do Senhor é representada por homens que são estabelecidos como líderes, porque esse é o modelo de família, de igreja estabelecido nas Escrituras. Não é a nossa cultura, não é a nossa percepção, perspectiva que vai mudar os princípios estabelecidos pelo Senhor. A modernidade do mundo, o movimento feminista, os conceitos dos sindicatos, os conceitos dos movimentos políticos não anulam e não mudam os postulados estabelecidos pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. A igreja é governada por homens. Mas essa é a comunidade do povo de Deus que está estabelecida e a ordem revela isso. Essa aproximação, pouco a pouco, daqueles que são inimigos, até mesmo na família do Senhor, eles são aproximados. E aí, naqueles dias, agora Lucas ele quer mencionar um evento em particular. Parece que Lucas faz muito isso, né? Verso 1 a 11, ele faz uma narrativa geral. O costume deles era fazer isso. E ele pontua um diálogo. Agora nós temos a mesma forma. Ele diz, olha, eles se reuniam, mas aí ele pontua um momento específico. Um dia, numa reunião de culto, onde Pedro se levanta. Porque eles dizem, eles se reuniam, mas não diz o que foi ensinado, não diz o que foi falado. Existiram várias reuniões, mas ele quer pontuar uma reunião específica. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. A igreja está crescendo. A igreja está ainda com um número proporcional ao que nós vamos encontrar em Atos, muito pequeno, mas a igreja não é mais aqueles 12 de princípio, mas Deus vai trazendo o seu povo mesmo num contexto mais adverso. Mesmo sem sair pregando por todas as nações, já tem 120 reunidos nessa assembleia. Essa narrativa aqui é uma narrativa das mais atacadas. Não sei se você já ouviu algo sobre isso, mas as pessoas dizem que essa decisão da igreja foi uma decisão errada. Porque nós estamos em um período pós-Cristo, a primeira vinda, e antes da descida do Espírito Santo. E como eles não tinham o Espírito Santo, talvez eles decidiram erradamente. O que você acha sobre isso? Eles decidiram errado? Ou a decisão foi correta?
ainda que isso seja correto, mas me parece que não é apenas isso, porque o fato de nós orarmos hoje não significa que vamos tomar decisões corretas. Podemos orar e tomar decisões erradas. Mas o fato que isso está registrado nas Escrituras, esse é o ponto. A oração é um indício disso. Outros indícios nós vamos ver. Mas o fato é que, se nós formos considerar como aqueles que defendem o erro aqui, que está errado porque ainda não havia descido do Espírito Santo, nós temos que desprezar tudo que está antes de Atos 2. Gênesis 1 até Atos 1 está tudo sob avaliação. E é isso que as pessoas fazem. Ela é inerrante. João 10, verso 10, o Senhor Jesus ele diz: a Escritura não pode falhar. O Senhor Jesus que fala sobre a Escritura, ele diz: a Escritura não pode falhar. Que aqui não é, perceba, eu devo orar para tomar decisões, mas as minhas decisões, elas são passíveis de erro. Mas as Sagradas Escrituras, nós não vamos avaliar a Escritura como o meu comportamento, o meu agir. Aqui são santas Escrituras. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos. A igreja, meus irmãos, como nós vamos ver claramente, ela é governada por um conselho. A Assembleia é convidada a participar em determinados momentos, especialmente em momentos de eleição, mas na hora do culto, é o ministro da palavra que se levanta para expor as Escrituras. Ele vai abrir as Escrituras, ele vai ler as Escrituras e ele vai explicar e aplicar as Escrituras. Pedro se levantou no meio da Assembleia. E o verso 16 diz: irmãos, era necessário que cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Verso 17, ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. O que Pedro faz? Ele abre a palavra. E ao mencionar o Antigo Testamento, ele não fala foi Davi que escreveu. Ele diz foi o Espírito Santo que falou por boca de Davi. Essa é a compreensão que as Escrituras têm da própria Escritura. Não é um livro comum, não é um livro qualquer, não é o fulano tal que escreveu sobre a sua perspectiva. E o modo como o ímpio, ele vê a história da humanidade, ele entende que o homem, ele com seus planos, com suas artimanhas, com as suas articulações, ele consegue controlar a história. Então Judas, ele viu uma oportunidade. Esse Messias aí, ele está falando muito sobre morte. Está falando sobre lucro. Está falando sobre morte, e eu quero lutar contra Roma, eu não quero pagar imposto. Sabe de uma coisa? Vou lá com o sacerdote, tem um acordo. O sacerdote diz, 30 moedas de prata, fechado. Vou entregar a ele. E aí ele maquina, ele volta como se estivesse servindo ao Senhor. Ué, ele fez escondido, ninguém viu. Se assenta na mesa da Páscoa, participa da Santa Ceia. Ele sai. Traiu o Senhor. Ele age como se ele pudesse enganar o Senhor, como se ele fosse bem sucedido. E aqui Pedro vai dizer exatamente onde é que termina as melhores estratégias dos homens que estão distantes. Que nós fazemos em secreto. Achamos que vai saber. Pedro está dizendo que Judas pensou, maquinou, os sacerdotes pensaram e maquinaram que estavam enganando o Senhor, tudo isso já havia sido. O Senhor terminou. Ninguém enganou o Senhor, ninguém ludibriou o Senhor, ninguém foi mais esperto que o Senhor. Judas foi o pastor dos rebeldes, ele era um dos nossos e teve parte desse ministério, mas ele foi o guia. Como é que a narrativa descreve, verso 18 e 19? Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. E chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Lucas meio que resume a sequência que é mais detalhada nos evangelhos, porque diz
que ele adquiriu um campo de sangue. Na realidade, ele pega as moedas, joga os sacerdotes lá, eles compram o campo, denominam ele campo de sangue, ele vai lá e ele vai se enforcar. Os comentaristas, eles entendem que Lucas está fazendo uma ironia. E o capítulo 2 vai falar sobre o derramar do... E aqui diz derramar. Aquele homem que quis enganar Deus e sair no lucro, logo depois ele tem as suas tripas derramadas. Uma cena. Imagine a ênfase da narrativa é que todas as suas entranhas foram derramadas, espatifadas. Não é somente que ele se enforcou, a corda rompeu, ele derramado, ele foi espatifado. Aquele campo ficou conhecido. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém. Foi um marco. Parece que é um padrão nas Escrituras, né? Aquilo que o homem faz contra Deus em secreto, Deus faz em público. Davi, escondido, relações com a mulher de um cidadão, e ele tentou esconder. Ele chamou o cidadão lá da batalha. Ele tentou embebedar para o cidadão ter dias, ter relações com a mulher. Ele fez tudo escondido. Ele não queria que ninguém soubesse que ela estava grávida. O de Natan disse: ser punido. Uma das punições vão fazer em público pelo que você fez em secreto. E aí o filho dele deita-se com as mulheres de Davi. Israel faz em público. E parece que o juízo de Deus, ele sempre destaca esse elemento da proporcionalidade. Esse homem tenta enganar em secreto para ter lucro. Ele tem prejuízo público. É humilhado publicamente. Ele se torna... Todos nós conhecemos a história de Judas Iscariote. Ninguém esquece esse nome. Ele foi marcado por gerações. Nós estamos 2000 anos depois e nós sabemos muito bem a história. Existem comunidades, povos que fazem atos em lembrança a Judas, né? Ele é lembrado desse ato de rebelião. Mas Pedro, aqui no final do verso 19, diz: e Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. E do verso 20, o apóstolo, ele abre as Escrituras. Ele cita as Escrituras, o Salmo 69, verso 25, o Salmo 109, verso 8. Ele no culto, no dia do Senhor, na reunião do povo de Deus, que o apóstolo fala, não é o que ele pensa, não é o que ele acha, não é produto da sua intelectualidade ou criatividade. Ele prega a palavra. É isso, não é a glória de Pedro, não é a glória da intelectualidade de Paulo, é aquilo que eles podem fazer de melhor para a igreja, é pregar a palavra. E ele se levanta como ministro da palavra, como pastor no meio da igreja, e ele abre os salmos. É isso que diz as Escrituras. Somente isso. Vai agora explicar as Escrituras. Verso 21, portanto é necessário que dos homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado de nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Existe a explicação e inevitavelmente a aplicação. Como é que essa verdade ela deve ser vivenciada entre nós? O Salmo fala sobre a traição e fala sobre outro tomar o encargo. É assim que se cumpre a palavra. Ele prega a palavra, ele explica a palavra. E assim ele alimenta o rebanho de Deus, os 120 que estão reunidos para cultuar o nome do Senhor. Meus irmãos, pessoas no culto querem pregar algo à parte da palavra, ou a igreja é sedenta por algo à parte da palavra.
a igreja parece que se desvia dessa maior riqueza que é exatamente a palavra do Senhor. Ele prega a palavra e ele aplica. Perceba que aqui há um elemento distinto. Essas verdades do Salmo, elas devem ser cumpridas hoje. Essa é a explicação. A aplicação é que não vamos cumprir isso de modo aleatório. Existem critérios. E os critérios, como Pedro vai aplicar esse texto aos dias, é que não é qualquer pessoa que vai ser colocada, mas o Senhor vocacionou pessoas e naqueles dias haviam convertidos que não eram apóstolos. E o critério é o mesmo pelo qual os apóstolos foram escolhidos. Eles professavam o nome do Senhor, eles viveram com o Senhor no ministério e eles estiveram com o Senhor na ressurreição até o momento em que o Senhor foi levado às alturas. Então é dentre estes que eles vão, perceber, eles vão selecionar alguns para serem eleitos pela Assembleia. Meus irmãos, a Assembleia da Igreja, ela não é um sindicato, partido político. Para você escolher aquele que você é mais amigo, aquele que é o parente mais chegado. Mas o que você deve, na eleição, entender é reconhecer aquele que deve ocupar o oficialato mediante a vocação de Deus. É Deus quem escolhe. A Assembleia reconhece, segundo os parâmetros estabelecidos pelo próprio Deus. A Assembleia tem direito a voto, mas perceba, cada um de nós vai prestar contas diante de Deus dos nossos atos e palavras. Não quer dizer que, ao termos direito a voto, nós temos autonomia para escolhermos ao nosso bel prazer. A Assembleia deve olhar os critérios. Quais são os critérios para o diaconato? Quais são os critérios para o presbiterato? A Assembleia deve ponderar sobre isso e, como produto desses primeiros critérios, são separados duas pessoas. Verso 23. Então propuseram dois, José chamado Barsabás e também conhecido como Justo, e Matias. Perceba, são dois que cumprem os critérios, mas eles não serão os dois eleitos, só vai ser eleito um. Há um crivo, há uma separação primeira para a Assembleia. Eles vão primeiro olhar os critérios que são atendidos e não é necessariamente que todos que atendem os critérios serão eleitos. Serão separados para a votação da Assembleia. Eles não somente vão votar, eles vão orar. Eles podem votar errado? E orando disseram, tu, Senhor, conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. A Assembleia vai votar, mas é Deus quem escolhe. Deus é o soberano. O papel da igreja não é propor um novo caminhar, a nova maneira, a nova estratégia. O papel da igreja não é criatividade, mas é fidelidade e submissão àquilo que Deus escolheu. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado no qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Lá era o lugar dele. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Saem dois e eles fazem algo aqui que chama a atenção, de todos os leitores, é que eles fazem um sorteio. E essa é uma das marcas. E se não entendermos isso, nós vamos encontrar muitas dificuldades em Atos dos Apóstolos. É que o livro de Atos dos Apóstolos, ele marca a transição entre a antiga e nova aliança. Na realidade, nós temos nos evangelhos essa transição. O grande ponto de transição é a cruz, quando o véu do templo é rasgado como um sinal de Deus de que agora nós estamos na nova aliança. Mas perceba, antes da cruz nós temos como que um período onde elementos da nova aliança são acrescentados enquanto existem elementos da antiga aliança. Então, nos evangelhos nós temos circuncisão e batismo. Na mesa da Páscoa, que é o ritual da antiga aliança, é celebrada a ceia do Senhor. Então nós temos esses dois elementos, eles são simultâneos. Aí os elementos vão Páscoa, vai ficar só os novos elementos. Chegamos em Atos, mas ainda não existe o batismo com o Espírito Santo, apenas no capítulo 2.
Vamos caminhar em Atos e vamos ver que as pessoas se convertem e não necessariamente elas são batizadas com o Espírito Santo. Existem 4 eventos marcantes na história, que são 4 marcos. Aí depois todo aquele que se converte é batizado com o Espírito Santo, porque Marcos está estabelecendo período de transição. Estamos chegando o estabelecimento da nova aliança em todos os seus termos. Por isso alguns comentaristas dizem que o livro de Atos é como se não é noite, mas também não é dia em plena luz. Palavra usada geralmente para descrever o livro de Atos. Ele está narrando exatamente essa transição. A igreja aprendendo que deve pregar aos gentios, a igreja aprendendo que não deve circuncidar, a igreja vai aprendendo pouco a pouco. E o que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo o ritual de Êxodo 28, verso 30, que é usar o Urim e Tumim, que o sacerdote fazia para tomar a decisão. Eles estão usando o ritual do Antigo Testamento. Eles não estão fazendo aleatoriamente. Agora perceba, quando nós vamos chegar em Atos 6, vai ter a assembleia novamente para escolher diáconos, eles já não fazem mais isso. E Atos é esse período da transição. Os elementos da antiga aliança são deixados para trás e agora nós temos novos elementos estabelecidos. Eles usam aquilo que é o ritual da antiga aliança e reconhecem que Matias foi escolhido pelo Senhor e eles votam em Matias. Perceba, esse é o cuidado que nós precisamos ter, meus irmãos, quando nós vamos participar de um processo de eleição. Cada um de nós usar critérios bíblicos para reconhecer aquilo que aquele que Deus já escolheu, aquele que Deus vocacionou, aquele que Deus dotou de dons e talentos. Vamos escolher oficiais que nem frequentam os cultos. Vamos escolher oficiais que têm dificuldade de até chegar na hora do culto. Vamos escolher diáconos que não têm prazer no serviço. É isso mesmo que nós vamos fazer? Porque nós temos direito a voto? Vamos escolher presbíteros que não conhecem a palavra? Precisamos repensar, meus irmãos, que é a nossa responsabilidade como Assembleia do Povo. Nosso papel como um servo de Deus é reconhecer. Deus é quem escolhe. Nós reconhecemos o temor do Senhor. Vou estar selecionando aqui. A nossa perspectiva, ainda assim podemos falhar, nós somos falhos. Podem melhor servir a comunidade do Senhor. Queria caminhar para a conclusão, destacando alguns conceitos. Primeiro, me parece que ao final desse primeiro capítulo fica muito claro que a importância da igreja é caminhar como comunidade unida biblicamente. Ninguém imagine que no Novo Testamento, depois de Cristo, eles vão ser revolucionários, eles vão ser um povo. Qual é a marca de Atos? É uma igreja que se reúne, é uma igreja que caminha junto. Algumas pessoas querem, nos dias de hoje, dizer que, por um lado, existe o farisaísmo, e o caminho diferente do farisaísmo é eu caminhar individualmente. A igreja do Senhor, meus irmãos, é uma comunidade que se reúne com líderes. O Senhor não veio revogar ministros da palavra, presbíteros ou diáconos. O que nós vamos ver no livro de Atos é o estabelecimento do oficialato nos termos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem anciãos, no Novo Testamento existem presbíteros. No Antigo Testamento existem levitas, aqueles que servem. No Novo Testamento existem diáconos. No Antigo Testamento existem sacerdotes, ministros da palavra. No Novo Testamento existem pastores. Nós temos a mesma estrutura, o elemento cerimonial é removido, mas a estrutura da igreja é a mesma. Cristo não veio remover a lei, não veio remover a estrutura da igreja, não veio remover a necessidade de nós nos reunirmos comunitariamente. A primeira pessoa a promover uma vida sem regras foi Satanás no jardim, Gênesis capítulo 3. A primeira pessoa a propor uma relação sem liderança foi Satanás, quando Satanás vai para Eva, ignorando que Deus estabeleceu que Adão deveria ser o líder, a comunicação deveria ser feita primeiro. E ela propõe o quê? A separação desse grupo tão coeso que existe. Deus, Adão e Eva. Satanás propõe caminhadas independentes. Qual é a importância, meus irmãos, que capítulo 1
destaca sobre as Escrituras. Nós não vamos ver Pedro se levantar no culto, bater no peito e dizer: eu sou o apóstolo, sou eu que mando, façam o que eu quero. Não é esse o modelo da igreja. Pedro se levanta e abre as Escrituras. Aí está a autoridade apostólica. Ele explica as Escrituras. Ele aplica as Escrituras. Ele fala sobre o pecado e as consequências do pecado. Ele fala sobre os critérios bíblicos. A ruína da igreja, meus irmãos, é quando nós nos apartamos das nossas melhores ideias para viver como povo. Quando nós estamos tentando viver como igreja à luz do nosso contexto histórico, dos movimentos mais novos, quentes do mercado. Mas o que os apóstolos fazem é abrir as Escrituras. A Assembleia faz é voltar à segunda Escritura. Quais são a importância dos métodos de Deus para a igreja? Aprendemos também em Atos capítulo 1. A igreja, meus irmãos, não precisa das utilidades. A igreja precisa realmente ouvir a palavra de Deus, daquele que é eterno, daquele que é sábio. Governada pelo colégio, conselho, da palavra, a Assembleia tomar decisões à luz da palavra, nós consigamos viver dentro da palavra. Por que é tão importante reconstituir os 12 antes do derramar do Espírito? Porque os 12 apóstolos representam aquela questão: será esse o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? Esqueça isso. A igreja é o Israel de Deus. São 12 apóstolos, são 12. As profecias que foram derramadas em Joel capítulo 2 sobre o derramar do Espírito, elas vão se cumprir. Não é no Israel antigo. Veja Atos 2, Atos 15. Atos 15, Tiago ele vai citar exatamente Amós 9, uma profecia sobre Israel, e ele vai dizer: isso se cumpre na igreja. Na igreja, meus irmãos. E essa a fala que tem sido muito: eu sou igreja, não é verdade. Nós somos igreja. Eu sou membro do corpo. Nós somos igreja. Quando se trata sobre igreja, não se trata individualmente, se trata comunitariamente. Longe da igreja, meus irmãos, só vamos encontrar desordem. Longe da comunidade, ninguém vai melhorar o seu relacionamento. Deus nos desperte a entendermos o valor da vida comunitária. Nós dependemos, meus irmãos, dos outros. Dependemos de aprender uns com os outros, de ver os irmãos ao nosso lado cantando com alegria, orando ao Senhor. Que maravilha é para a Assembleia do Povo de Deus as crianças olharem para o lado e verem os adultos tendo reverência na palavra, tendo alegria ao cantar louvores. Como isso vai marcar a infância deles, como eles vão crescer, desejando ser como aqueles mais velhos que têm tanto zelo e amor pela palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, ter apreço pela reunião de Deus. Reunirmos para adorarmos comunitariamente, e disso depende o vigor da igreja. Isso é a marca da igreja. Deus nos abençoe. Fortaleça. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra. Damos graças, Senhor, pela tua bondosa mão. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, no restante do dia. E graciosamente, ó Deus, nos traga em paz para cultuar o teu santo nome hoje à noite. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Estamos encerrando nesse momento a transmissão. Vamos ao diácono Valtamiro que encerre a transmissão. Vamos agora dar início à assembleia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado
Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo